Olá, começa agora mais uma edição do Giro Nordeste. Estamos em Salvador, na TVE Bahia. Você também pode acompanhar o programa nas emissoras parceiras em todos os estados da região Nordeste. Em 2 estados do Sudeste, no Espírito Santo pela TV Educativa e em São Paulo pela TVT. E claro, por nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Twitter. A nossa hashtag é Giro Nordeste. Sejam bem-vindas e bem-vindos. No programa de hoje, vamos falar de uma preocupação para milhares de brasileiros, a dificuldade em ter uma casa ou lugar para morar em condições adequadas. Com o aumento da pobreza e a pandemia da Covid-19, a crise se agravou e mais famílias ficaram sem ter onde morar. A nossa convidada é Janice Ferreira, mais conhecida como Preta Ferreira. Ela nasceu em Salvador e migrou para São Paulo ainda na adolescência. Preta é cantora, compositora, publicitária, escritora e ativista pelo direito à moradia. Em 2019, foi presa por 100 dias por causa da sua luta. Ela conta essa história no livro Minha Carne, Diário de uma Prisão. Eu sou o Juraci Santana, da TVE Bahia, e vão participar do programa de hoje em seus respectivos estados. Henrique Douglas, da TV Antares, no Piauí. Júlio Rocha, da TV Universitária do Rio Grande do Norte. Pedro Nascimento, da TV Aperipê, em Sergipe. Marcos Saldanha, da Rádio Timbira, no Maranhão. Carla Soraya, da TV Ceará. Nana Garcês, da Empresa Paraibana de Comunicação. E Josimar Paraíba, da TV Universitária do Recife, em Pernambuco. Eu quero agradecer a todos pela participação e vamos iniciar nossa rodada de perguntas aqui pela Bahia. Preta, como foi a sua saída e de sua família aqui de Salvador para São Paulo e como você se tornou um ativista do movimento que luta para que as pessoas tenham uma moradia? Seja muito bem-vinda. Muito boa noite a todas as pessoas presentes, muito boa noite a todos, a todas e a todes. Muito obrigada por me darem o lugar de fala, por estar aqui hoje reunido com todos vocês, principalmente com a Bahia, né, que é o lugar de onde eu saí, o lugar onde eu nasci, né, que é o lugar de onde eu sou de origem, Salvador, Bahia. Eu sou do Alto de Santa Terezinha, do subúrbio de Salvador. Inclusive, um beijo aí para a galera da Terezinha, meus amigos de infância, minha família que ainda reside aí nesse local. Eu acho que a pergunta não é nem somente para o meu corpo, né? Aqui em São Paulo eu conheço muitas pessoas que são do mesmo lugar que eu. Eu saí do subúrbio de Salvador pela gentrificação, pela necropolítica, pela falta de políticas públicas, né? Minha mãe veio fugida para São Paulo, porque fugiu da violência doméstica. Então eu vim parar aqui, assim como outros nordestinos que estão em Salvador, estão em São Paulo, né? Então são muitas pretas, são muitos corpos, são muitas pessoas pretas. Então vim parar aqui em São Paulo ainda na adolescência, porque minha mãe fugiu do meu pai, né? Sofreu a violência doméstica e veio morar em São Paulo, na rua, em albergues. Depois conheceu o movimento de moradia. Vim parar em São Paulo. Eu acho que são camadas de lutas, né? Vim parar em São Paulo como toda a maioria das mulheres desse Brasil, principalmente da Bahia, que é um lugar machista, a gente sabe, né, de quem a gente está falando, onde mulher não tem segurança nenhuma. Então, o que me fez estar em São Paulo hoje foi isso. Toda a violência que nossos corpos sofrem. Tá certo, muito obrigado, Preta. E vamos seguir agora para Teresina, capital do Piauí. Quero chamar Henrique Douglas, da TV Antares. O áudio, Henrique. Pronto, desculpa, gente. Saudações piauienses. Queria dizer que mais uma vez é uma satisfação estar aqui fazendo mais outra discussão importante. Bem, para a nossa convidada, eu queria iniciar falando sobre algo que tem muita relação com o ativismo, né? E política, claro. A lacração e cancelamento são 2 fenômenos que estão encerrando as discussões. Política é diálogo, como todos nós sabemos disso, por mais que a gente não queira entender dessa forma, mas política é diálogo. E não se constrói uma sociedade justa, ou pelo menos um caminho para tal, sem o entendimento das partes contrárias. Você, como ativista e artista, como você avalia que pode se construir, ou pelo menos pavimentar essas pontes? Como você mesmo acabou de falar, política é diálogo, não, né? Não é um querendo mandar no outro. Política é diálogo, até porque a política diz ao meu corpo, diz ao seu, diz ao nosso. Eu, como artista, eu procuro fazer política, porque meu corpo já é político, né? Na teoria, na prática. Eu estar viva hoje já é um ato político.
né? Já estou exercendo o meu direito à política. Política é diálogo, as pessoas precisam aprender que tem que dialogar. A gente está vivendo aí, no século XXI, pessoas morrendo de fome, né? Você falou essa questão agora do cancelamento e da lacração. Tem limite também, né? Do que é ser certo ou errado, do que é ser juiz. Como artista, como mulher preta, eu vou falar para você que eu já nasci cancelada. Então, não tem mais o que me cancelar. Já me jogaram numa prisão injustamente. Então, o povo preto no Brasil está sendo cancelado a cada 23 minutos, né? Agora, lacração, para mim, é artista que quer ser o salvador da pátria, a salvadora da pátria, a princesa Isabel, e não existe isso. A luta não é com, não é para, é com, né? Então, a gente tem que fazer realmente luta juntos. Eu acho que existe um propósito a seguir, e o propósito nesse momento não é lacração, o propósito nesse momento é salvar vidas. Parar um pouco de perder tempo com tanta coisa, né? Com tantos títulos, tantos rótulos, e na vida real mesmo ninguém faz porra nenhuma. Tá certo, muito obrigado. E seguimos agora para Natal, é a vez de Júlio Rocha, da TV Universitária do Rio Grande do Norte, fazer a pergunta a Preta Ferreira. Olá, Juraci, saudações aos colegas da bancada e à nossa convidada. Mais uma vez, satisfação participar deste programa. Preta, nós estamos falando aqui de ativismo, né, de direitos humanos, a população negra. A gente viu, além da sua experiência própria, né, na prisão, operações como essa do Jacarezinho, que foi a mais violenta da história, né, quase 30 mortos, sem ter certeza que aquelas pessoas seriam criminosas, né, se teriam alguma coisa devendo à justiça. Você acha que esses episódios, né, colocam em evidência que esse público é tratado de forma diferente pela lei, não é igual para todos? Muito obrigada pela pergunta, viu? E por me dar a oportunidade de falar sobre isso. Eu não acho, eu tenho certeza. Aqui em São Paulo, eu vou te dar um exemplo bem explícito, bem para a gente entender. Eu não estou inventando. Existem matérias, existem notícias e ninguém aqui é idiota. Aqui em São Paulo, a polícia não pisa em Alphaville, onde os ricos xingam e desacatam os policiais, pessoas brancas. Aqui em São Paulo, 9 jovens foram assassinados pela polícia na favela. Então, Jacarezinho é só mais uma arma dessa necropolítica, né? Nossos corpos são tábua de tiro-alvo, né? A gente é o alvo no Brasil. A gente está falando de necropolítica. Estamos falando aí de uma CPI onde o investigado já está mais que provado que cometeu diversos crimes, mas quem está morrendo é o povo da favela, para desviar o foco de quem realmente é o bandido. Até jogam a polícia contra o povo da favela, né? O oprimido contra o próprio oprimido. Tudo é parte de um plano, né, gente? A gente tem que usar a nossa lucidez e parar também de aceitar essas coisas acontecer e achar normal, achar normalidade nisso tudo. Como eu sempre repito, não basta ser antirracista, tem que praticar o antirracismo. É preciso se perguntar por que nossos jovens estão sendo assassinados no Brasil a cada 23 minutos. Não só colocar hashtag sim em rede social, mas é preciso ir atrás, é preciso punir os culpados. Eu acho que as leis aqui no Brasil, elas não contemplam os corpos de pessoas pretas. Eu acho que a gente ainda vive a escravidão. Porque, para mim, a escravidão um povo que foi escravizado, que não teve direito a ter vida, que é assassinado a cada 23 minutos. Para mim, a escravidão ela ainda existe. Quando é só um lado da história que continua sendo assassinado, que continua sem direitos constitucionais garantidos. Para mim, a escravidão não acabou. Isso tudo tem a ver com a necropolítica, com a escravidão, que usa outros mecanismos ainda para nos manter escravizados. Obrigado mais uma vez, Preta Ferreira. Quem está assistindo ao Giro Nordeste pode fazer perguntas e comentários nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Twitter. E vamos seguir para Aracaju, onde está Pedro Nascimento, da TV Aperipê, em Sergipe. Saudações a você, Juraci, aos meus colegas de bancada, ao pessoal de casa que também acompanha a gente de diversos lugares e a nossa entrevistada de hoje. Preta, em seu livro, Minha Carne, Diário de uma Prisão, você diz assim, abre aspas, eu não desejo para ninguém uma vida em um lugar como aquele. Graças a Deus e a minha mãe, eu sempre soube me virar desde cedo. Aprendi o que era humildade e a tratar gente como gente. Foi o que me salvou da prisão. Eu sempre acreditei que ninguém é melhor que ninguém, e aqui essa contestação ficou ainda mais viva. Fecha aspas. Preta, das situações vividas nos 100 dias em que você ficou presa, o que mais tocou e doeu em seu coração, além do fato de ter sido presa sem provas? Nossa, eu acho que o que mais me doeu foi a injustiça.
porque não atingia só meu corpo aquela injustiça, né? É a injustiça que eu cruzei ao longo das prisões, a injustiça de ver minha família, minha mãe passar por essa situação, a injustiça de ser uma mulher que desde a infância lutou contra a injustiça, estar naquele momento vivendo aquela injustiça e poder estar ali, né, naquele lugar, vivenciando com outras mulheres e dividindo a questão da injustiça. Nossa, doeu muito. Acho que a falta de justiça ainda me dói muito. Como eu digo, não sai da pele, né? Por qualquer coisa que você faça, mesmo que lave a alma, a injustiça, ela dói, ela fere. E vamos girar mais uma vez. Vamos agora para São Luís. Temos muitos assuntos para abordar com a multiartista e militante pela moradia Preta Ferreira. Quero chamar Marcos Saldanha, da Rádio Timbira, no Maranhão. Olá, colegas de bancada, é um prazer sempre encontrar vocês. Preta, você tem o nome da minha irmã, e é um nome raro, de certa forma, Janícia, né? Então é um nome que me aproxima muito de você. Que legal, viu? Bom, o Henrique, ainda há pouco, colega do Piauí, fez uma pergunta sobre lacração e cancelamento. Vi que ele está usando uma camisa do David Bowie, mas eu queria falar do Bob Dylan, já que você é artista. O Bob Dylan, você lembra dessa história, naquela música Hurricane? Ele falava de um preso, o Ruby Carter, né, que ficou preso, pugilista, que ficou preso injustamente. Ele foi lá, militou, chamou atenção, anos depois, diga-se de passagem. E aí a minha pergunta para você é o seguinte: como você avalia o político isentão? E, ao mesmo tempo, o que você acha? O político, ele tem que se posicionar, ele tem que usar a arte para falar e, além do palco, ele precisa mesmo dessa militância ou a música fala por si própria? Olha, eu acho que a gente pode usar tudo, né? A arte não tem limite. Eu faço política, eu faço arte. Meu corpo é político, eu faço política com a música, eu faço política falando como uma pessoa, como uma mulher política, né? Agora, eu acho que a pessoa isenta, independente do político, é uma pessoa conivente, né? Se você é isento com quem não presta, se você está vendo ali uma coisa mal feita acontecer e você está isento, está calado, calada, é porque você é conivente, né? Se você não luta num país, no Brasil, contra Bolsonaro, contra a injustiça, você está sendo conivente a ele. Eu acho que, nesse momento, o que tem que estar isento é a falta de políticas públicas, né? É o que tem que morrer, o que tem que estar isento aqui é a fome das pessoas, é a morte, é o frio, é a falta de teto. Acho que o isentão aí tem que se tocar, que o isento dele, o silêncio, diz muito. Nesse momento, a gente não está podendo aí ficar vendo quem está com a gente e quem não está. Todo mundo está morrendo. A Covid está aí para mostrar que é preto, que é branco, que é azul, que é amarelo, que é rico, pobre. Agora, quem tem seus dinheiros, né? Quem tem aí sua parcela de 1% aí na sociedade e não quer ajudar o próximo, tem que lembrar também que é o culpado, né? Porque a gente fala de racismo e necropolítica, esses 1% isento faz parte também, porque está escravizando o povo. Então, o trabalhador que está lotando os ônibus, né? Durante a semana para trabalhar por essa parcela de 1%. Então, acho que lacração, a gente tem que lacrar primeiro tirando o Bolsonaro, né? Primeiro garantindo os direitos constitucionais das pessoas. Acho que o artista ele tem um poder de fala gigantesco, porque ele fala com a alma, né? O artista ele transmite o que está sentindo, né? Ele materializa. E a gente pode usar a política como arte, a arte como política, falar com uma linguagem acessível para que todas as pessoas entendam o que é política. Porque eu tenho certeza que a maioria das pessoas que do subúrbio entende que pessoas políticas são somente aqueles que estão ali no parlamento, na Câmara de Vereadores, sem saber que eles também são corpos políticos, que é a política da necropolítica, né, que é a política que serve ao nosso povo. Então, a lacração tem que ser para falar para o nosso povo, tem que ser para acordar, para alertar, para salvar. Porque não adianta você fazer arte por fazer, para querer ganhar dinheiro. Acho que a arte ela tem um papel de libertar. A arte tem que ser usada realmente para salvar vidas. Com certeza. Muito obrigado mais uma vez. A nossa hashtag para quem quiser fazer perguntas e comentários é Giro Nordeste. E vamos a Fortaleza. É o momento da pergunta de Carla Soraya, da TV Ceará. Olá, Juraci, colegas de bancada virtual, ao público que nos acompanha e principalmente Preta, muito grata por sua participação aqui no nosso Giro Nordeste. Vamos juntar tudo isso, política, cultura, arte, o seu livro. No dia 20 passado, né, no dia 20 de maio aí, de março, você anunciou
que ia ser coordenadora de cultura da Assembleia Legislativa de São Paulo pelo mandato da deputada estadual Isa Pena. Então, você narrou tua experiência no livro Minha Carne, e eu gostaria de saber que outras narrativas, né? Nesse livro você também tem músicas, tem poesias, e que outras narrativas você vai aproveitar para divulgar a partir desse novo cargo, onde as pessoas possam ter essa arte mais acessível, enxergar de forma menos racista, né, que a gente possa ter a força antirracista e que a gente possa ter essa conscientização, não só da população que sofre, mas da que oprime. Eu acho que todo mundo sempre me faz a pergunta, né? Como é que eu vou fazer, como é que eu vou chegar? Na verdade, eu não vou chegar, já existe lá, né? Eu vou só fazer o fomento, né? A gente tem que dar lugar de fala a essas pessoas, né? Então, todos os lugares, a arte tem que estar presente, a cultura tem que estar presente, porque é libertador, né? Muitas pessoas entendem que cultura só está num palco, que artista é só o cantor, e não. Existem muitas outras formas de fazer arte. Acho que a gente tem que levar a cultura e a arte para esses lugares da base onde nunca chegou. Acho que o fato de eu ser uma mulher artista, que vim de base, que sou da base, que sei como é difícil para essas pessoas estarem no espaço de poder e serem reconhecidas. Eu quero chegar onde essas pessoas estão e fazer com que essas pessoas sejam reconhecidas como artistas que são, né? Porque eles são esquecidos. Os editais não são para pessoas pretas. Os editais não são para funkeiros, para pagodeiro, para menina que faz uma costura na favela. Os editais não são para isso, né? Não foram criados para isso. E eu quero chegar nesses lugares onde esses editais não chegam, para que essas pessoas, elas mesmas sejam promissoras da sua arte, né? Sejam reconhecidas pelo que é. Eu não sou eu que faço a arte não tem limite. Acho que a gente só tem que reconhecer, criar oportunidade para essas pessoas para serem reconhecidas. Acho que a arte ela tem que ser assim, né? Dividida entre todos. A arte tem o poder de libertar. No meu livro eu conto muito sobre isso. A arte me salvou na prisão. E não somente a mim, eu falei com aquelas mulheres sobre elas também serem artistas, né? Incentivar as pessoas a serem artistas. A arte é viajar, é ir para outros caminhos, fugindo daquilo que o Brasil só oferece aos nossos corpos, fugindo da necropolítica, da fome. A arte ela tem esse poder de libertar, e por isso que em muitos lugares ela não chega, por isso que é escasso, por isso que você vê aí que nem na época de pandemia o Enem para pobre não tem como, porque na favela não tem internet, né? Não dá. Então, tudo que vai ser para a gente, que é povo pobre, preto, é muito criativo. Porque é criativo pela ausência, né? Então, a gente cria de onde não tem. Então, imagina se chegar o capital nesses lugares. Pois é libertar muita gente. A arte, nesses tempos tão sombrios, é resistência. O artista é um forte. Preta, muito obrigado mais uma vez. E temos mais perguntas para a Preta Ferreira. Agora é o momento da pergunta, de seguir para João Pessoa, onde está na NHCs, da Empresa Paraibana de Comunicação. Colegas, tudo bom com vocês? Aqui eu estou muito feliz por participar mais uma vez dessa bancada. E vamos direto à Preta e lhe perguntar. Durante muito tempo nós tivemos uma política habitacional, o Minha Casa Minha Vida. Essa política ela não atinge, ela não beneficia, ela não chega às pessoas que estavam e estão em moradias sob a forma de ocupações ou mesmo na rua. Ela não chega, as prefeituras não chegam com esse tipo de ação? Não. Primeiro que Minha Casa Minha Vida até já acabou, né? Nem existe mais. O Bolsonaro acabou com Minha Casa Minha Vida, não existe mais. Mas existem movimentos sociais pela falta de políticas públicas voltadas ao trabalhador de baixa renda. Se os políticos fizessem o direito à moradia ser garantido, não precisava existir movimento de moradia. O déficit habitacional só em São Paulo é muito grande. A gente está falando de Norte, Nordeste, a gente está vivendo a pandemia e vendo pessoas serem despejadas. Na verdade, existem mais prédios e mais lugares abandonados do que pessoas precisando de moradia. Se houvesse uma política pública voltada a esse trabalhador, voltada a essa pessoa realmente, as pessoas não estariam nas ruas, né? Agora não se morre mais aqui em São Paulo de frio somente, mas se morre de Covid também, né? Fica em casa, mas acontecem despejos. Aí no subúrbio mesmo, no subúrbio de Salvador, a ocupação Marielle Franco está sendo despejada, várias denúncias, a gente viu os xingus agora serem despejados. Então, há moradia, há lugar para morar, só que a especulação imobiliária, né, os grandes proletariados, os grandes proletários, não deixam, né? A ganância, a especulação imobiliária mata, a especulação imobiliária desapropria, coloca a mãe de família na rua,
Então, não tem como suprir enquanto não houver política pública voltada para a moradia, enquanto não se fizer realmente valer o direito constitucional. Porque a gente está vivendo a pandemia e é crime despejar pessoas durante a pandemia. E o que mais está acontecendo é despejo. Quem é que cobra essas pessoas, né? Quem é que cobra o prefeito, o governador de Minas Gerais pelo despejo, de outros lugares aí que está acontecendo despejo? Quem é que responde pela lei, né? Porque a lei tem que ser empregada. E por que essas pessoas não estão empregando a lei? O problema é a execução da lei, como a lei está sendo executada. Tá certo, Preta, obrigado mais uma vez. E nós seguimos agora para Pernambuco para a participação de Josimar Paraíba, da TV Universitária do Recife. O racismo ele foi estruturante no processo de construção da desigualdade do nosso país, né? E hoje ele é estruturante na manutenção dessa desigualdade. Eu acho que esse fator do racismo é sempre importante bater nessa tecla, e por mais que Preta já tenha respondido respostas sobre esse questionamento, é sempre importante refazê-lo. O quanto ser mulher, negra e militante por moradia em um país que tem um governo de direito foram fatores decisivos no processo que você viveu, Preta, até ser presa por 100 dias. Eu não entrei nessa luta porque eu quis, porque eu queria, como vocês estavam falando aí sobre lacração. Entrei porque eu vi a necessidade, né? Houveram violências sofridas sobre o meu corpo, sobre o corpo da minha família, da minha mãe, para eu chegar onde eu estou hoje. Então, foi a luta, a necessidade através da luta que me fez chegar onde eu cheguei. Eu não estou aqui de passagem porque eu quero, né? Eu não estou aqui... graças a Deus que eu fui uma mulher que fui reconhecida na luta, porque quantas outras não são silenciadas, né? Eu poderia ser mais uma silenciada como Marielle foi. Quantas outras não estão sendo silenciadas? E quanto mais eu puder libertar outras mulheres para que elas possam falar também, é importante. Não foi a lacração que me fez chegar aqui, não. É a necessidade mesmo, porque minha mãe teve que fugir porque sofria violência doméstica, morou na rua, morou em albergue, até a gente conhecer o movimento de moradia e entender o que é a luta, né? Só quem já passou fome, só quem já passou frio, só quem já não teve teto, sabe o que é a luta. Muitas pessoas veem a gente aqui hoje e acham que é só status, que é só a gente estar aqui. Mas a gente já passou muitas, né? Já percorreu muitos caminhos e árduos que a gente não quer que outras pessoas passem. Então, a minha luta é mais por isso. Obrigado mais uma vez, Preta. Esta entrevista está sendo exibida por televisões e rádios públicas. E vamos a mais uma pergunta daqui da Bahia para a escritora, cantora e ativista Preta Ferreira. Preta, algumas emissoras de televisão no Brasil mostram diariamente operações policiais ao vivo. Já o aumento do número de pessoas morando nas ruas não é um assunto que tem tanto destaque. Qual é a responsabilidade das televisões na cobertura sobre a violência e o direito à moradia no Brasil? A mídia ela tem o poder tanto de... Ultimamente, ela mais usou o poder que ela tem, né? Mais para denegrir os movimentos de moradia, mas nunca para entender os movimentos de moradia. As pessoas têm que entender que sem teto é todo mundo que não tem escritura de um lar. Porque se você não tiver o dinheiro para pagar o aluguel, você vai para a rua. Então, quem ocupa prédios vazios, ociosos, sem função social da propriedade, são trabalhadores de baixa renda que estão desesperados. No Brasil não há emprego, no Brasil direitos constitucionais não são garantidos, e o direito à moradia é um deles. Então, a gente precisa fazer entender que não são os movimentos que são os criminosos. O criminoso é que não cumpre com esse direito constitucional. Então, a mídia, ela inventa essas histórias, ela inverte, né, a história. Quem tem o direito é criminalizado, e quem não cumpre é o santo. Então, a gente tem que entender sobre as leis. A mídia, ela também tem o poder, sim, e a responsabilidade de levar essa informação. Só que ela não leva, porque a nossa mídia convencional não trabalha para pessoas pobres, ela trabalha para pessoas ricas, que é uma das dominantes do Brasil, né? Então, tudo vem da questão de estudar muitas coisas sobre a mídia também, né? A mídia, ela influencia, é a mídia que guia, é a mídia que diz quem é certo, quem é errado. A gente precisa ter opinião própria. Acho que parar um pouco de assistir essa mídia convencional e começar a enxergar a luta dos nossos irmãos, acho que é um grande passo aí para o avanço da libertação do nosso povo. Obrigado mais uma vez e temos mais perguntas. Vamos chamar novamente Henrique Douglas, da TV Antares, no Piauí. De volta. Quero agradecer ao Marcos aí, ele como um bom telepata, né? Ele falou do David Bowie, que teve como um personagem um alienígena. Ele falou dos isentões e tem tudo a ver com essa pergunta que eu vou fazer agora para a nossa convidada. Preta, lá no final da década de 80, começo da década de 90,
nós tivemos uma discussão que um escritor chamado Francis Fukuyama falou sobre o fim da história. Foi o fim da Guerra Fria, né? E, ao mesmo tempo, apareceu um outro especialista, um outro estudioso, apontando uma visível mudança na característica mundial. Ele anunciava o fim da era das ideologias. E lá, antes do final da Guerra Fria, tinha os capitalistas, os comunistas e exatamente uma outra parcela da população, que eram os isentões, que não queriam estar em nenhum dos espectros. Bem, Preta, nós estamos passando por uma cultura e a religião, elas têm se mostrado mais importantes do que a ideologia. E uma frase dele exprime muito isso, e diz o seguinte: não se pode ter amigos verdadeiros sem verdadeiros inimigos. Eu queria perguntar para você, Preta, como é que a gente constrói esse novo debate, esse grande debate, levando em consideração essa frase, eu repito, não se pode ter amigos verdadeiros sem verdadeiros inimigos? Eu não sei sobre essa questão de ter inimigos, né? Eu acho que, voltando à questão da religião aqui, acho que religião é amor, né? Eu acho que todo mundo que prega aqui tem que parar de confundir religião com política, né? Porque a política e a religião, quem está mandando hoje no país é a religião, né? É a política, né? Então, a gente está doutrinando pessoas. A política e a religião se uniram para doutrinar pessoas. A religião política. A gente tem que lembrar dos mercadores, quando Jesus entrou também, né? Nos mercados, que saiu destruindo tudo, quando os falsos profetas estavam aí, né? Tudo é bíblico também, né? Existem livros históricos que lêem. Agora, eu acho que essa questão do inimigo, eu acho que o nosso inimigo comum é o capitalismo. O inimigo o que leva as pessoas a se unirem para lutarem juntos é contra o capitalismo, que é o capitalismo que está matando, né? O capitalismo. A gente não sobrevive sem ele e a gente também quer que ele acabe, né? Então, é a gente, né? A gente tá, também rema conforme a maré, leva lutas, mas também é muito essa questão de querer se achar herói, se colocar no lugar de herói, de ser. Acho que o capitalismo mata, a gente tem ciência disso, a gente está lutando contra ele, ao mesmo tempo que a gente também não vive sem ele, que a gente precisa dele. É a mesma coisa de essa questão do inimigo, né? Eu sou meu próprio inimigo. Obrigado, não posso ser meu próprio inimigo. Obrigado mais uma vez, Preta. Quem está assistindo ao Giro Nordeste pode fazer comentários nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Twitter. E vamos mais uma vez falar com o Júlio Rocha, da TV Universitária do Rio Grande do Norte. Então, Preta, a gente falar um pouquinho agora sobre também educação, né? Um tema que é muito importante para a nossa sociedade. A gente viu um avanço, né, com as cotas raciais para concursos, para universidades, e ultimamente tem dado várias polêmicas, né? Pessoas de outros grupos étnicos querendo se beneficiar. Como você vê essa política e se foi suficiente, né, para gerar uma certa igualdade, se podemos dizer assim, de condições para o acesso à educação? Cota é essencial. Primeiro, quero aqui dizer que cota não é esmola, né? Que muitas pessoas pensam que cota é esmola. Se fosse esmola, não tinha pessoas brancas tentando burlar o sistema mais uma vez, né? Eu sempre digo que essas pessoas brancas racistas querem ter protagonismo em tudo. Então, não satisfeito em poder pagar, né, em roubar nossos direitos, ainda se pinta, ainda se faz um blackface para dizer que é pessoas pretas para exercer a cota. Isso é vergonhoso, né? Num país que a gente luta por educação, que educação é privilégio ainda. Um país que não valoriza professor. É uma vergonha, né? Você vê a filha de pessoas que escravizaram Madalena se formar em medicina com o dinheiro da mulher que foi escravizada. E ainda a gente está no século XXI, ainda vive com pessoas escravizadas. Então, nada vai reparar, né? Não vai ser a cota, o sistema de cota, que vai reparar os anos de escravidão e que a gente passou e que a gente vem passando ainda, né? Não vai ter cota para suprir. Então, acho que cota ainda é pouco. Falta mais. A gente quer o que é nosso por direito, não é favor. Não é para ninguém sentir piedade da gente, porque a gente não está pedindo nada para ninguém. Nós fomos um povo que fomos escravizados, tirados de nossas terras, de nossos reinados. Nós não somos descendentes de escravizados, somos descendentes de reis e rainhas. Os povos indígenas são os donos do Brasil e ainda estão sendo expulsos por grileiros, né? Por garimpeiros das terras dele. A Amazônia está sendo devastada, vendida pelo ministro do Meio Ambiente.
as terras dos povos indígenas que estão morrendo, que estão sendo assassinados. Então, não tem cota, não tem reparação. É devolver o que é nosso. Tá certo, seguimos com mais questões. Agora é o momento de mais uma pergunta de Pedro Nascimento, da TV APRP, direto de Aracaju, capital de Sergipe. Preta, você é baiana, negra, nordestina, publicitária, cantora, compositora, atriz, produtora e ativista, lutando pelos direitos dos mais necessitados. São aqueles que não têm vez e nem voz diante da sociedade, né? Apesar da pouca idade, você carrega em sua bagagem diversos momentos marcantes. Nesta jornada, você se arrepende de algo que fez ou deixou de fazer por causa do preconceito? Olha, eu já me arrependi de fazer bastante coisa por causa do preconceito, mas não é que eu me arrependi, é que eu não tive oportunidade. Então, não é me arrepender, né? Talvez, até agradeço a Deus por não ter tido oportunidade, porque talvez, meu Deus, ia ser pior. Então, acho que eu não me arrependo, não. Eu acho que minha luta, minha caminhada, eu fiz... não fiz com ninguém, né? Não fiz prejudicando ninguém. Fiz minha caminhada lutando pelo que é certo, pelo que eu acho que é certo, pelo que é meu de direito. Não fiz minha caminhada e nem faço minha caminhada para prejudicar ninguém, mas pelo contrário, faço para que pessoas sejam livres, libertas, né? E eu não tenho nada do que me arrepender, não. Eu tenho muita coisa para fazer ainda pela frente, tem muita gente ainda para a gente trazer para nós. Ainda tem um país para a gente salvar, gente, calma, viu? Ainda tem eleição, ainda tem tanta coisa. Ô, glória! Obrigado mais uma vez, Preta. E seguimos para mais uma participação de Marcos Saldanha, da Rádio Timbira, em São Luís, no Maranhão. Marcos, antes de você fazer a pergunta, eu quero só um esclarecimento. Você, na sua pergunta anterior, disse políticos. Eu tenho a impressão de que você queria dizer, na verdade, artistas, não é isso? Isso, Juraci, muito obrigado. Eu devo ter feito a pergunta, Preta, da questão dos isentões que não se posicionam, mas dos artistas, né, que não se posicionam politicamente. Talvez eu tenha dito político que não se posiciona, enfim. Mas você entendeu, você respondeu. Eu respondi por dois. Isso, você acabou... Não, bacana, mas só para fazer o esclarecimento. Bom, Preta, você acredita que só esse ano que eu fui ter acesso ao livro da Audre Lorde? Eu li só esse ano, que eu acho que foi tarde demais, devia ter lido antes, por isso estou falando dele, para a garotada ler cedo, ler logo, no livro Sou Sua Irmã. E aí, nesse livro, ela fala do lugar de fala, ela se diz mulher, negra, lésbica, e ela fala como... Na luta por direitos humanos, não existe essa unidade, que às vezes o movimento negro, ele não reconhece o direito da mulher, ela até cita, mesmo na caminhada do Martin Luther King, muitas vezes estava tendo debate lá da questão dos direitos, e as mulheres estavam fazendo suco, lavando louça, enfim. Eu queria perguntar para você se a gente já caminhou nesse sentido, ali do tempo que a Audre escreveu o livro, final dos anos 70, começo dos 80, se você acha que a gente já melhorou, já caminhou mais nesse sentido de unidade da pauta de direitos humanos e de militância. Eu acho que a gente está caminhando sim, está no caminho bem massa, até porque nenhuma luta anula a outra. Ela fala isso porque ela teve o lugar de fala dela, né? Caiu? Caiu? Pode responder. No lugar de fala dela, como mulher lésbica, assim, ela tem o lugar de fala dela porque ela que sente essas dores, né? Ela pode falar por ela. Então, isso para mim é a questão do lugar de fala que ela se referia, mas existem outros lugares de fala, mas nesse momento é o dela. Quanto à questão dos homens, né? Realmente, isso acontece. Agora, uma coisa que eu vou falar para vocês, eu não faço minha caminhada, não faço minha luta baseado em nenhum homem esperando ordem de senhor ninguém, até porque quem sente a dor sou eu. Quem sente a dor são as mulheres, quem tem o útero é a mulher. Então, acho que existem lutas de ambos e acho que a gente tem que se unir, porque eu, como mulher preta, quero ver um homem preto bem, sim. Eu acho que o homem preto também, como um homem preto, né, tem que ver a mulher preta bem, sim. E a gente tem que ter a questão do respeito, né? Cada um, lideranças na sua área, se respeitando. Acho que o respeito cabe a todos. Acho que a gente tem que evoluir para a luta, que é de um inimigo comum, não para a luta entre nós. Primeiro, a gente tem que arrumar a casa. Aqui, ninguém aqui está para dar ordens para ninguém, né?
O homem ele não está aqui para me dar ordens, eu não estou aqui para dar ordens para o homem, eu estou aqui para unir forças, para a gente unificar, porque nenhuma luta é melhor que a outra. Nenhuma luta é mais forte que a outra. Não existe termômetro para a luta. A gente tem que unificar as lutas, fazer lutas juntos para a gente caminhar. Porque se for assim, a gente vai andar a torto, cada um para um lado, né? E aí a luta perde força. Tá certo, obrigado mais uma vez. E vamos girar, quero chamar novamente Carla Soraya, da TV Ceará, para fazer mais uma pergunta a Preta Ferreira. Preta, eu quero fazer duas perguntas bem distintas, né? A primeira é que o prédio caiu em 2018, vocês foram presos em 2019, e eu quero saber como é que está a sua situação, a do seu irmão Sidney, da Edinalva Franco, da Maria do Planalto, como é que está o inquérito de vocês? E a segunda pergunta é, vamos olhar daqui para frente, né? Daqui a 5 anos, como é que você projeta, né, o futuro aqui desse país, apesar desse momento em que a gente vive, em que tudo está regredindo, né? O que a gente conquistou durante aí 20, 30 anos aí de democracia, parece que está regredindo. Isso, o prédio caiu em 2018, a gente ainda está de HC, né? A gente está aguardando julgamento, ainda vai ter um julgamento aí. A gente não tem data ainda, não tem nada definido. Mas o processo ainda corre, né? Ainda rola, ainda está aí. A gente tinha que ir no fórum todos os meses assinar, né? Mas essa liminar agora caiu por causa da pandemia. Então, como não tem como sair de casa para ficar indo em lugares públicos, né? Não tem vacina para todos, né? Só tem vacina para rico. Então, por enquanto, os pobres ainda não foram vacinados. Quando houver a vacina, aí a gente pode voltar. Então, a gente está aguardando ainda, né? Estamos à parte de aguardar. Quanto o caminho para frente, né? Eu acho que já houveram tempos sombrios no Brasil e houveram revoltas, né? Houveram grandes revoluções nesse país que mudaram o rumo dessa história. E essa aqui vai ser só mais uma. Daqui para frente, a gente vai começar a unificar as forças para conquistar de volta o nosso direito que foi tomado, né? Para a democracia realmente ser exercida nesse país. Acho que daqui para frente a gente tem que começar a unir forças de verdade, deixar um pouco o ego de lado, né? Deixar essas questões aí, como vocês acabaram de falar, de lacração, de um querer ser melhor que o outro, porque tem gente morrendo. Acho que o propósito daqui para frente é focar em salvar vidas, garantir vacina, moradia, garantir direitos constitucionais para o povo que está morrendo, e não somente para si. Deixar o ego de lado, porque se a gente deixar o ego de lado, a gente salva o país. Quando a gente está falando de ego, a gente está falando, eu falo da questão de religião, para esquecer um pouco dessas questões de politicagem, porque tem gente morrendo. Gente rica, gente pobre, gente branca, gente preta, independente de classe social, independente de cor, as pessoas estão sendo assassinadas nesse país por falta de vacina. Então, a gente tem que se unir para garantir nossas vidas. Nossas vidas, né? Então, é isso. Acho que daqui para frente é pezinho no chão, identificar aí o que está nos oprimindo, unir forças e ir acabando. A gente vai ressuscitar, mais uma vez, o Brasil. A arte está aí para libertar, para trazer vida, a cultura. Graças a Deus, a gente é um povo muito culto, né? Temos o Norte, o Nordeste, temos o Nordeste, que é berço da cultura do Brasil. Temos aí as periferias desse país, né? Que é a cultura que traz vida, que sobrevive com pouco, que ressuscita. Então, acho que a gente tem que se unir mesmo contra o nosso opressor nesse momento, para ter um futuro esperançoso, né? Quem sabe, se quiser um futuro, acho que vem a partir da união mesmo. Obrigado mais uma vez, Preta. E nós seguimos com mais perguntas. Vamos a João Pessoa falar novamente com Nana Garcês, da empresa paraibana de comunicação. Então, Preta, eu vou nessa linha de Carla e na sua linha também. A gente vê que há realmente uma ação governamental em nível federal para desmontar muitas conquistas sociais e reduzir a participação da sociedade nas decisões públicas, de políticas públicas. Por outro lado, nós vemos também que existem muitos movimentos de reação a essa onda conservadora. Então, eu quero saber, do seu ponto de vista, de sua experiência em São Paulo, sua expectativa é realmente de que os movimentos sociais e também as lideranças populares e a política dialoguem para um outro cenário a partir de 2022? Claro que sim, né? Não existe política social sem a participação da população.
Estamos falando de política social. Então, a população ela tem que ter participação efetiva também nas tomadas de decisões, porque quem constrói esse país são esses movimentos sociais, são as políticas sociais que são garantidas, né? Então, eu acho que tem que ter uma nova política, tem que vir uma nova política que dialogue com esses movimentos sociais, porque são esses movimentos os grandes construtores da cidade. Quando se tem ali um local, um prédio vazio, ocioso, sem função social da propriedade, está tudo parado, né? Não cumpre suas funções. E quando se tem ali pessoas morando, tem vida, tem um mercado, já tem uma padaria, né? Tem um comércio circulando. Então, acho que a participação da população de baixa renda nas políticas públicas é o que muda. As tomadas de decisões têm que ser juntas. Acho que o povo tem que se atentar a isso, tem que acordar e tem que participar de tudo, porque o governador que está ali, o prefeito que está ali, o Senado, o vereador que está ali, ele cumpre ordens. E as ordens são da população, é nosso voto. Nosso voto diz muito. Então, a gente tem que tomar a decisão. Então, a população precisa participar da política efetivamente. Precisa sentar na mesa para tomar as decisões juntos, porque a política que eles decidem é sobre o nosso corpo. É sobre o corpo que vai ser atingido. Então, o corpo que está sendo atingido precisa participar e precisa entender o que é política. Por isso que há aí, né, a analfabetização das pessoas. Quando se tira direitos de educação, quando não se instrui o povo, quando não se explica sobre leis, quando não se explica para que serve um título de eleitor, sobre direitos constitucionais, é justamente para o povo ser manipulado. Se torna mais fácil de manipular o povo, porque é um povo leigo, que não vai entender sobre seus direitos. Obrigado mais uma vez, Preta. E para fechar essa rodada de perguntas, vamos a mais uma participação de Josimar Paraíba, da TV Universitária do Recife, em Pernambuco. Preta, a experiência de perder a liberdade é muito forte na cabeça de qualquer ser humano, né? Do encarceramento. Mas no Brasil a gente tem uma visão bem mais ampla que a gente pode colocar assim: a gente perde a liberdade quando não tem vacina, a gente perde a liberdade quando não tem emprego, a gente perde a liberdade quando não tem moradia, comida. Quando você esteve na prisão, você disse que sentia que estava presa, mas que não era presa. Então, te pergunto, qual o maior ensinamento que você aprendeu durante todo esse processo de perseguição e prisão por ser uma militante por moradia? Nossa, o que eu mais aprendi? Nossa, acho que não tem assim, né? Eu aprendi que a gente não pode parar. Isso foi uma lição que eu aprendi. Eu aprendi também que a gente tem que incentivar para que outras pessoas estudem. Eu aprendi que a gente tira a força de onde a gente não sabe, né? Quando a gente está preso, justamente. Quando a gente é um preso político. É um negócio que, olha, é imensurável. Não tem explicação. Não dá para eu te dizer, assim, o que eu mais aprendi, porque eu ainda venho aprendendo, sabe? Eu ainda aprendo muito. Eu acho que a injustiça me levar àquele lugar ali, me possibilitou enxergar outras camadas da injustiça. Acho que não parei de aprender. Acho que a gente aprende a cada instante. Então, eu ainda aprendo muito. Ainda venho me surpreendendo, porque é tanta injustiça, tanta camada de injustiça, que não tem como eu tirar uma lição, porque tem outras pessoas sofrendo nesse momento, tem outras pessoas sendo presas injustamente, tem gente sendo assassinada, então não tem uma lição, sabe? Acho que a lição é nunca parar. A lição é libertar pessoas. Acho que esse é o propósito mesmo. Quando eu estava me aprofundando na sua história, Preta, eu lembrei de uma outra obra de um artista, de uma escritora, na verdade, baiana, a Emanuela Carvalho, até anotei aqui para não esquecer, A Terceira Pessoa Depois de Ninguém, você deve conhecer. Ela visitou o Conjunto Penal aqui de Salvador, ouvindo histórias de mulheres, e muitas delas diziam ser inocentes. Então a gente imagina quantas histórias semelhantes acontecem pelo país e não são mostradas, não são faladas. Quantas histórias acontecem e ninguém fica sabendo. Essas pessoas geralmente são pretas, pobres, e poucas pessoas se importam. E temos agora mais uma pergunta aqui da Bahia para Preta Ferreira. Preta, desde o início do governo Bolsonaro se viu uma escalada de radicalismo e condenação aos movimentos populares, sociais. As lideranças dos mais variados segmentos têm sido ameaçadas, presas e encurraladas como forma de tentar sufocar esses movimentos, algo parecido com o que se via na ditadura. Se as coisas continuarem assim, a nossa liberdade estaria ainda mais ameaçada? Eu fui presa, né? Tem gente sendo presa até agora, né?
A gente vive ainda os resquícios de 64, né? Se você me dissesse que amanhã um extraterrestre vai descer aqui na Terra, eu acredito. Está acontecendo tanta coisa que a gente diria que não aconteceria, né? Tanta coisa injusta, né? Uma CPI aí de Covid-19, né? Quase 500 mil de pessoas mortas. Até dezembro tinha vacina, podia estar vacinando o povo. Está acontecendo tanta coisa. Por que não, né? Então, a gente ainda vive a ditadura. A gente tem que abrir o olho, que os mecanismos são as formas que mudaram. Obrigado, Preta, mais uma vez. E temos agora a participação do público do Giro Nordeste. Clara está assistindo pelo Facebook e enviou a seguinte pergunta. Você acha que algum dia o preconceito vai acabar? Eu acho que o preconceito vai acabar quando as leis elas realmente atingirem os dois corpos. Quando as leis realmente forem exercidas no Brasil. Aqui no Brasil racismo é configurado crime há 32 anos e ainda não se tem uma pessoa branca racista presa por racismo. Só se tem pessoas que cometem injúria racial, né? Então, enquanto as leis só favorecerem a um lado, a injustiça vai continuar. Racista, ele não tem limite. Então, a gente tem que começar a exercer a lei. Se um corpo preto pode ir para a prisão, o racista também pode. As leis têm que ser justas, né? Tem que dividir para os dois lados. Tá certo, Preta. Obrigado mais uma vez. E vamos para mais uma participação de Henrique Douglas, da TV Antares, no Piauí. Pronto, ligando o microfone. Pronto, beleza. Preta, quero dizer que foi um privilégio conversar com você. Eu o tempo todo, o tempo inteiro, percebo realmente que muitas injustiças e a situação do negro do Brasil, e isso vem de muito, muito tempo, a discussão não é feita da forma adequada. Satisfação que é conversar com você, mas gostaria de ouvir você falar que o nosso telespectador, as pessoas que estão você falar, você que convive com a grande parte desses problemas, como se sente um negro injustiçado no Brasil? Um negro injustiçado no Brasil, ele ainda é escravizado. Um negro injustiçado no Brasil, ele ainda se sente no navio negreiro, no pelourinho. Um negro injustiçado no Brasil, ele sente a morte todos os dias. Um negro injustiçado no Brasil, ele sente a dor da justiça de ver um jovem preto ser assassinado a cada 23 minutos. Acho que um negro injustiçado nesse país ainda se sente escravizado, né? Quando se tem racismo, quando se mata por racismo, quando se vê chacinas acontecerem e sempre quem morre o bandido é o preto. Um negro injustiçado se sente como Amarildo, né? Que levou 80 tiros. Um negro injustiçado se sente como a mãe do João, como a mãe do Vitor, a mãe da Ágata. Um negro injustiçado se sente como a mãe dos 2 jovens que morreram por roubar carne. Isso é se sentir um negro injustiçado no Brasil. Um negro injustiçado no Brasil é ver os povos indígenas, né? Serem assassinados por garimpeiros. É isso. Ser um negro injustiçado no Brasil é ser negro no Brasil. Independente da classe social. Obrigado mais uma vez, Preta. E vamos a mais uma pergunta de Júlio Rocha, da TV Universitária do Rio Grande do Norte. Preta, a gente falando da necessidade de uma nova política, né, de conquistas. Você já pensou em ingressar na política partidária? E como você avalia a representatividade da mulher e do negro na política hoje? Olha, eu acho que eu não sei, né? Eu acho que a minha política agora, nesse momento atual, eu estou mais preocupada em colocar comida na mesa do povo e garantir a vacina. Essa é a política que eu estou fazendo, né? Essa é a campanha. Se eu falar para você que eu digo que não querer e não sei, né? A gente talvez possa ir pela necessidade também, né? Alcançar outros lugares em que outras pessoas não consigam, outras pessoas como eu, e que eu possa ser essa porta-voz. Não sei, não posso falar que sim, porque o dia de amanhã a mim não pertence. Pertence a Deus e a gente tem que ver a necessidade do nosso povo. O que a gente faz de melhor para contemplar nosso povo com a vida, né? Acho que é isso, né? Acho que o corpo preto hoje não está totalmente inserido, principalmente o corpo da mulher na política, ainda falta muito. Temos aí uma parlamentar que foi assassinada e um crime ainda que
não foi desvendado, quantas outras também não foram assassinadas, né? Estamos falando de Brasil, do país que mais precisa de direitos humanos e o país que mais mata a liderança de direitos humanos. Então, o que está acontecendo, né? Onde está o erro? Tudo é válido, acho que para salvar nosso povo, a gente tem que se unir. Eu acho que quanto maior o número de pessoas pretas que nos represente ali, porque as crianças precisam ver uma presidente da República preta, uma mulher preta. As crianças precisam ver uma mulher trans como prefeita, como presidente da República, né? A gente vê aí nos outros países, Nova York, uma prefeita preta, né? A gente vê aí também nos Estados Unidos uma vice, uma mulher preta. O Brasil precisa se atentar para as políticas, porque não se faz política sem um corpo de uma mulher preta hoje, até porque a política é toda em volta desse corpo. Quem faz a verdadeira política é a mulher preta. Então, o Brasil precisa se atentar a realmente valorizar suas mulheres, principalmente as mulheres pretas de luta que estão aí, né? Quantas outras mulheres, assim como eu, não estão aí fazendo política com o seu corpo? Precisamos valorizar nossas mulheres e principalmente nosso povo preto. Acho que a gente tem que desmistificar para o nosso povo o que é política e quem são os corpos políticos, porque aí vai saber votar certo. Pessoas pretas têm que votar em pessoas pretas, porque a gente precisa ter nosso representante em todos os espaços de poder. E na política não é diferente. A gente não quer somente a necropolítica, a gente quer participar efetivamente das tomadas de decisões políticas para o nosso corpo. E seguimos para mais uma pergunta de Pedro Nascimento, da TV Aperipê, em Sergipe. Provavelmente, pelo nosso tempo, deve ser a última pergunta. Pedro, com você. Preta, você, Sônia Guajajara, Dandara, Beatriz Nascimento, Djamila Ribeiro, Marielle Franco e tantas outras mulheres lutaram e ainda lutam contra o racismo, a violência doméstica e outros problemas sociais. Diante do que estamos vivendo no Brasil, na sua visão, o que podemos esperar do futuro? Olha, eu acho que a gente primeiro primeiro nem é só esperar do futuro, acho que a gente tem que se munir para criar um futuro, né? Para ter um futuro, a existência de um futuro. Acho que a gente precisa se prevenir, lutar para que haja um futuro, porque pelo visto está perigando não ter, né? Então, acho que a gente já passou, já até respondi isso, que a gente já passou por momentos dificultosos nesse país. Outras vezes sobrevivemos e conseguimos reerguer o país. Vai ter trabalho? Vai. Mas a gente precisa fazer juntos. Acho que a luta é isso, é todo mundo juntos para que possamos derrotar nosso inimigo comum, para que haja um futuro, para que o futuro seja a tão esperada realização de nossas lutas, né? A gente não tem que lutar para ficar caminhando na esteira. A gente tem que lutar para realizar, para salvar. Esse é o futuro que eu espero. Estamos quase no final do Giro Nordeste de hoje. Preta, quer fazer seus comentários finais? Nós temos aí agora 2 minutos para suas palavras. Queria agradecer aqui a toda a Bahia, minha terra linda, ao meu bairro aí, o subúrbio da Terezinha. Um beijo para meus familiares que estão assistindo. Muito obrigada a todos vocês pelo lugar de fala, pelas perguntas capciosas também, né? Mas é isso, né? A gente tem que responder, tem que falar a verdade mesmo. Não dá para fugir do que nós somos e de que lado nós estamos da história nesse momento tão difícil do nosso país. Contem comigo sempre, ao nosso povo preto, mais união. Vamos lutar para nos reunirmos e libertar nosso povo, porque a gente só vai sair de tudo isso, de toda essa escravidão, conforme fizemos luta juntos. Muito obrigada, Bahia. Nosso Senhor do Bonfim, nossos orixás, muito obrigada a todos vocês também. Obrigada a vocês aí, meus irmãos e irmãs, que ouviram até aqui. E o Giro Nordeste está terminando. Quero agradecer a participação da ativista e multiartista Preta Ferreira e muito obrigado também aos comunicadores Henrique Douglas, da TV Antares, no Piauí, Júlio Rocha, da TV Universitária do Rio Grande do Norte, Pedro Nascimento, da TV Aperipê, em Sergipe, Marco Saldanha, da Rádio Timbira, no Maranhão, Carla Soraya, da TV Ceará, Nana Garcês, da Empresa Paraibana de Comunicação e Josimar Paraíba, da TV Universitária do Recife, em Pernambuco. E um agradecimento especial a vocês que acompanharam o Giro Nordeste. Na semana que vem, o nosso convidado é o jornalista e ex-deputado federal Jean Willis. Até lá!